Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Olá, dando continuidade às nossas videoaulas sobre probiótico em cassinicultura. Nesse episódio 2, falaremos sobre o uso de probióticos relacionados à qualidade de água e solo. Eu sou Alisson Lirangelin, sou diretor da empresa Biotrend Soluções Biotecnológicas, sou biólogo e doutor em biotecnologia. Então, quando nós obtemos produtos comerciais, um cliente, um produtor, existem duas formas principais de serem usados esses produtos, que é a forma de utilização direta, onde o profissional vai utilizar esse produto através de um processo de ativação desse produto em água e aplicação direta no sistema produtivo. Uma outra forma de utilização do probiótico é através de processos de fermentados de campo, onde são realizadas fermentações com esse probiótico. Esse probiótico é ativado, ele é adicionado em um processo extra, onde entram fontes de carbono e esses micro-organismos crescem e hidrolisam essas fontes de carbono para serem aplicadas nos sistemas produtivos. É interessante mencionar que, no processo de uso direto de probióticos, nós estamos promovendo, ao usar essa estratégia, o bioaumento de células benéficas dentro do sistema produtivo. Ao utilizar processos de fermentados de campo, são realizados processos de bioaumento de células no sistema produtivo e também processos de bioestímulo, através da aplicação dessas moléculas de carbono hidrolisadas dentro de um processo definido microbiano de fermentação. Então, quando nós falamos de fermentados microbianos de campo, existem vários critérios importantes a serem seguidos para que o processo seja realizado de forma satisfatória e correta. Então, em qualquer protocolo de campo para fermentados, é de interesse que ocorra um crescimento expressivo de micro-organismos. Só que a gente não está falando de
qualquer tipo de micro-organismo. Os micro-organismos preferenciais que devem crescer nessas culturas são os micro-organismos probióticos do produto que está sendo utilizado, com o mínimo crescimento de micro-organismos ambientais, contaminantes. Em qualquer ambiente, como nós abordamos no episódio 1, existem micro-organismos. Então, existem micro-organismos ambientais na água, que vai ser usada no processo de fermentação, na fonte de carbono, que vai ser usada na fonte de açúcar, nas estruturas, no ar. Então, esses micro-organismos dentro da cultura também vão tentar crescer e vão se desenvolver conjuntamente com o probiótico. E existem estratégias, formas corretas de serem feitos esses protocolos para que cresçam preferencialmente os organismos de interesse, os probióticos. E dentro desse contexto, é muito importante que não cresça patógenos dentro das culturas. É comum, em nossa experiência, nós já constatamos isso em algumas situações de campo, o crescimento de cargas expressivas de vibro dentro de culturas fermentadas de campo. Então, isso deve ser evitado para que não levemos, não seja aplicado esses vibros bioaumentados em culturas dentro dos viveiros, já que o interesse biotecnológico de fazer isso no campo é levar mais micro-organismos probióticos para os sistemas produtivos. E dentro dessas culturas, quando elas são feitas de forma correta, e esses micro-organismos crescem de forma satisfatória, ocorre produção de enzimas para obtenção de energia, e essas enzimas são usadas, para a formação de biomassa microbiana e para hidrólise desses compostos de carbono. Então, essas enzimas são muito bem-vindas nessas culturas por levarem esses compostos mais digeridos, e isso traz uma série de benefícios para o sistema produtivo. Então, nesses fermentados microbianos, que são realizados em fazendas, podem ser usadas diferentes fontes de carbono, como cunho de arroz, como soja, como trigo, fontes de açúcar, como melaço, pode ser usado sacarose, açúcar branco, açúcar cristal, diferentes constituintes em formulações, às vezes mescladas e às vezes únicas. E essas fermentações, normalmente, elas são líquidas. A quantidade de água na cultura é um fator importante para o crescimento dos micro-organismos. Isso deve ser validado no protocolo. Mas também existem protocolos que não são líquidos, que são úmidos. Em alguns protocolos já validados, pela nossa experiência, nós já trabalhamos com fermentações de arroz úmido, soja úmida, que não são protocolos líquidos. E é interessante ressaltar que a questão de ser líquido ou úmido tem relação com a atividade de água, com a forma que os micro-organismos vão crescer, com o que vai ser produzido de metabólitos. E tudo isso deve ser definido para que a estratégia seja realizada de forma a alcançar o objetivo final. Em uma cultura de campo, é imprescindível a avaliação da quantidade do inóculo inicial a ser entregue dentro das culturas, o N0 de célula que vai começar a crescer, a forma que ocorre essa entrega desse inóculo. A fonte de água também é um outro ponto-chave. Existem diferentes protocolos com água de poço, água de chuva, água de sistema público de abastecimento, água de canal, água até mesmo de viveiros. Então, dependendo da água, você vai ter que desenvolver protocolos específicos e vai ter desafios diferenciados para não crescer micro-organismos ambientais e patógenos. Se uma água traz uma carga microbiana mais alta, por exemplo, se for uma água de canal, uma água de sistema produtivo, já é uma fonte que teve contato com camarão, então ali já tem inóculos maiores de micro-organismos patogênicos. Já se for uma água de poço, já é uma água que traz uma carga microbiana diferente, menor. Então, a água é um fator que deve ser levado em consideração na montagem do protocolo. Mas o fato de usar uma água de canal, por exemplo, numa fermentação, esses tipos de água podem ser usados, desde que os protocolos sejam validados para o não crescimento de patógenos. Isso tem a ver com diluição de água, com inóculo e com tempo de fermentação. Essas culturas de campo, é interessante mencionar que elas possuem uma tendência a ser culturas anaeróbicas, porque essas culturas têm um alto teor de carbono, seja arroz, seja melaço, tem inóculos expressivos de probióticos para iniciar o crescimento. Então, a tendência é que o oxigênio dissolvido nessas culturas ele seja um fator limitante, elas tendem à anaerobiose.
É muito comum em validações de campo, realizadas por nossa equipe, a gente monitorar o oxigênio dentro das culturas e mesmo ocorrendo a adição de oxigênio, o oxigênio dissolvido fica muito baixo, porque o que é consumido versus o que é solubilizado faz com que o oxigênio não consiga aumentar dentro da cultura, na fase líquida da cultura. Então, nessa tendência anaeróbica de fermentação, né, de tipo de crescimento, o que as moléculas mais produzidas nessas culturas são os ácidos orgânicos, normalmente ácido láctico, e são produzidos pelos lactobacilos, que são micro-organismos muito comuns em probióticos. Existem lactobacilos que são exclusivos de produção de ácido láctico, existem lactobacilos que são exclusivos, assim, já produzem diferentes tipos de ácidos, que são os heterofermentativos, os que são únicos de ácido láctico são os homofermentativos. Esses micro-organismos anaeróbicos, eles produzem bacteriocina, que são pequenos peptídeos, que têm atividade antimicrobiana. Então, essas culturas, elas têm um potencial, né, através da produção de ácidos e essas pequenas moléculas bacteriocinas, de conseguir suprimir essas microbiotas ambientais, se feita de forma correta, se o probiótico crescer como desejado. Então, a gente já avaliou em diferentes protocolos, às vezes, situações de culturas de campo no processo de crescimento, ocorreu o hábito de adicionar tamponantes, como bicarbonato, de forma massiva, com o intuito de não deixar o pH abaixar, acidificar. E muitas vezes esses protocolos de botar bicarbonato acabam prejudicando o crescimento das culturas. Não é a forma mais ideal de realizar, né, esse processo de tamponamento. Se for realizar uma correção de pH, é interessante que ela seja realizada no começo das culturas, para que a cultura comece com pH próximo da neutralidade. É comum, é aceitável, é previsível essa questão da queda de pH, porque se um lactobacillus vai crescer, seja do probiótico ou um lactobacillus ambiental dentro da cultura, ocorre a produção de ácido e esse pH vai cair de forma previsível. E normalmente essas culturas ficam com pH em torno de 5, 4,5, que é próximo do pK do ácido láctico. E os bacilos que crescem nessas culturas, eles têm um potencial de crescer de forma mais limitante dentro dessas culturas de micro-organismos. Os lactobacilos, as leveduras, já possuem um potencial de crescer de forma mais expressiva, em mais quantidades de casas logarítmicas dentro do processo. E quando essas culturas microbianas ocorrem, né, são realizadas no campo, elas feitas de forma correta, acaba sendo visível a formação de biofilmes, que são agregados de micro-organismos. Micro-organismos crescem tanto que formam essas estruturas, como vocês podem ver nas imagens, de macroagregados. Quando os micro-organismos crescem expressivamente, entram em fase logarítmica de crescimento, eles acabam por alcançar densidades altas, produzindo polímeros, como vocês podem ver nas imagens, que ficam espalhados em cima da cultura. Esses polímeros acabam, às vezes, até retendo gases que são produzidos na fermentação e formam essas grandes bolhas na superfície dos fermentados microbianos. É interessante mencionar que essas enzimas, né, que são aceitáveis e desejáveis dentro das culturas, elas podem ser monitoradas, elas devem ser produzidas e elas são produzidas quando os micro-organismos crescem de forma correta. Então, essas enzimas, elas hidrolisam as fontes de carbono para o micro-organismo crescer e elas acabam por entregar no sistema produtivo, seja adicionando no solo ou na água, essas moléculas já degradadas e mais disponíveis para bioestimular o sistema de forma mais eficiente. Isso acaba promovendo uma melhor promoção de produtividade primária, melhor geração de microbiotas dentro do sistema produtivo e de plâncton, de zooplâncton, de fito, que vai servir de alimento para o camarão em processos, após o processo de povoamento. E ocorre o melhor controle do processo de eutrofização também do sistema produtivo. E isso faz com que, um ponto importante de ser mencionado, isso vai minimizar a possibilidade de ocorrer impacto ambiental de acúmulo de matéria orgânica por entregar um farelado ainda não digerido.
Porque se um protocolo não é feito de forma correta, além de não entregar o probiótico, você acaba entregando, por exemplo, um cunho de arroz não hidrolisado, ele, ao invés de ser um bioestímulo para o sistema, ser utilizado de forma consciente como um fonte de carbono para aumentar a heterotrofia, ele acaba ocasionando um possível impacto ambiental. Aqui a gente pode ver diferentes imagens de testes enzimáticos, proteases, que degradam proteínas, celulase, que degradam celulose, que estão presentes nos materiais vegetais, a amilase, que degrada amido, pectinase, que degrada pectina, e a lipase, que degrada a gordura, né? Então, assim, essas enzimas, esses halos que estão presentes nessas imagens, são reflexos do consumo, da hidrólise desses substratos nesses meios de cultura dentro dessas placas de Petri. E esses ensaios são realizados para validar os protocolos de fermentação, para entregar de forma correta esses compostos. Então, assim, trazendo essas informações, fica clara a importância dos estudos laboratoriais para que esses protocolos sejam feitos de forma eficiente. Então, em várias situações, nós já realizamos coletas, na nossa experiência a gente monitora, é possível monitorar protocolos de campo, ser levado para o laboratório, essas culturas, e essas culturas serem utilizadas em técnicas microbiológicas para que possamos avaliar o crescimento dos micro-organismos, produções de enzima e crescimento de contaminantes e de patógenos. E esse processo de avaliação, ele é feito em diferentes meios de cultura, como que a gente pode ver nessas placas de Petri. Aqui a gente tem 3 tipos de meio de cultura. Um que avalia heterotrófitos totais, onde crescem os bacilos, um meio de cultura onde crescem lactobacilos, e um meio de cultura onde crescem fungos, leveduras. Esses meios de culturas diferentes servem para a gente, mesmo usando uma mesma amostra, né, seja possível avaliar diferentes comunidades de micro-organismos. Muitas vezes um profissional pensa que a curva de crescimento de probiótico é uma curva única, usada só em um meio, mas não, são diferentes meios que devem ser usados para monitorar, são diferentes curvas, são curvas de crescimento de bactérias mais aeróbicas, bactérias anaeróbicas e fungos. Então, utilizando como exemplo uma placa de heterotrófito total, onde crescem micro-organismos como os bacilos e bactérias contaminantes, a gente pode fazer aqui uma avaliação comparativa dessas duas imagens. Na imagem da fermentação validada, nós temos menos tipos de morfologias de colônia, e são morfologias conhecidas de espécies probióticas de bacilos. Aqui nessa placa, a gente pode evidenciar colônias de bacilos subtilis, liqueniformes e púmilis, que são bacilos relacionados ao probiótico que nós usamos no campo e fazemos as validações. Já numa fermentação que, por algum motivo, ou por uma água de má qualidade, ou por um inóculo usado errado, abaixo da dosagem recomendada, ocorrem crescimentos tanto dos bacilos, que são os probióticos, como a gente pode ver comparando nas imagens, algumas morfologias se repetem, mas também crescem diferentes morfologias coloniais. Crescem morfologias de colônias amarelas, colônias mucilaginosas, colônias com bordas irregulares, e cada colônia que vocês visualizam nessa placa, essas placas de Petri com meio de cultura, são originadas de uma célula que cresceu e formaram bilhões de células. E cada colônia representa uma espécie microbiana dentro da amostra. Então, aqui, por diversidade, por riqueza de tipos de colônia, nós já conseguimos perceber que uma cultura de fermentação validada, ela traz mais uma seletividade para os probióticos de interesse, comparado a uma não validada que cresce uma série de bactérias desconhecidas que podem ser contaminantes patogênicos ou não patogênicos. E se nós formos avaliar, por exemplo, um meio que cresce fungos, para contarmos a levedura, é possível ver que no protocolo de fermentação validada tem pouco crescimento de fungos filamentosos, que crescem a partir de esporos, que estão presentes no ambiente. Já na fermentação que não ocorreu de forma correta, muitas vezes na análise, os fungos filamentosos crescem tanto que não é nem possível visualizar as colônias das leveduras, por eles cobrirem essas colônias. Então, normalmente, esse também é outra forma de avaliar a qualidade das culturas microbianas. Quando nós avaliamos um crescimento de mais espécies, em meios gerais, né, é interessante também fazer avaliações específicas em meios onde existe uma seletividade para patógeno. E um meio muito usado é o meio TCBS.
Aqui nesse slide nós podemos ver um exemplo de uma água de viveiro. Por exemplo, nessa análise tinha 8, 10 a 2 unidades formadoras de colônia, como se fossem células por ml, né? Ou seja, 8 vezes 100. E essa água foi utilizada em processos de fermentação. E se uma fermentação for feita de forma incorreta, como a gente chegou nesse cliente estava sendo feito, ocorreu que, quando nós fizemos a análise de patógenos, encontramos uma carga de 1,10 a 6 UFC por ml. Ou seja, tinha 10.000 vezes mais micro-organismos, em torno de, né, patógenos, provavelmente víbrios, por crescerem no TCBS, do que na amostra utilizada para realizar a cultura. Já adaptando o processo, tirando as adições de bicarbonatos que eram feitas de forma massiva, regulando a questão da retirada da aeração, nós já conseguimos reduzir o víbrio drasticamente, em torno de 35 víbrios por ml, unidade formadora de colônia. E com outros ajustes de quantidade de água e inóculo, foi possível até zerar a quantidade de víbrios, né, na cultura de campo, mesmo usando uma água de cultivo trazendo víbrio. Então, isso é um exemplo claro que é possível sim fazer protocolos de campo e validar essas fermentações para elas serem exclusivas para o crescimento de víbrio. Então, essas culturas, quando feitas de forma correta e aplicadas nos ecossistemas, elas promovem o bioaumento de micro-organismos probióticos, e muitos micro-organismos probióticos têm ação biorremediadora, principalmente os que possuem bacilos em sua composição, no sistema produtivo. E outro benefício da adição dessas culturas são o bioestímulo, que é o bioestímulo que vai equilibrar as relações de carbono, nitrogênio, de fósforo. Em um sistema de cultivo de camarão, com o crescimento do animal, com com adição de ração no sistema produtivo, ocorre o acúmulo de nitrogênio e de fósforo no sistema. E é muito importante esse balanço do carbono com o nitrogênio, por exemplo, para que o nitrogênio seja consumido. E essa relação entre o carbono e o nitrogênio, para aumentar essa relação, a estratégia é adicionar fontes de carbono através de culturas fermentadas. E isso faz com que diminua os compostos nitrogenados como amônia, e em relação ao fósforo, que se acumula no sistema, também ele acaba sendo mobilizado uma parte, mas o fósforo ele acaba tendo no ciclo do fósforo uma relação muito íntima com o solo, o que acaba fazendo com que ele seja um grande estimulador de algas, né, e também até de cianofícies. Então, o fósforo acaba sendo um ponto de elemento químico que mais se acumula no sistema produtivo de camarão, porque o nitrogênio é capaz de ser utilizado com balanços de carbono, com adição de carbono. O nitrogênio também tem a questão dos ciclos biogeoquímicos, das bactérias quimioautotróficas, como já foi mencionado no episódio 1, que também vai facilitar e realizar a ciclagem desses compostos nitrogenados, por outra via, pela via da quimioautotrofia, através de amônio, nitrito, nitrato. Já o fósforo, ele não tem essas rotas tão variadas, ele acaba se acumulando no sistema produtivo. E daí a importância da heterotrofia para poder combater e regular esse crescimento de cianofícies nos sistemas produtivos. E quando nós adicionamos também essas culturas e o probiótico no sistema produtivo, ocorre o estímulo das cadeias tróficas, nas preparações de viveiro, que vai ser assunto de outros episódios. Nós estimulamos cadeias tróficas para produzir o plâncton, tanto o fito como o zooplâncton. E estimula clorofície, estimula diatomáceas, que são algas desejadas. Também ocorre a estimulação de zooplâncton como rotífero, como copépula, que tanto se alimentam, né, desses farelados hidrolisados, como também se alimentam dos micro-organismos que são entregues junto com os probióticos. Então, esses compostos, né, fermentados ou probióticos usados diretamente nos viveiros, eles promovem uma série de benefícios ambientais, na qualidade ambiental, como a redução de matéria orgânica no sistema produtivo, como a redução de compostos nitrogenados, como já mencionado, amônia, nitrito, com a redução evita a formação de gases tóxicos, como o gás sulfídrico, dentre outros gases. Ele controla micro-organismos patogênicos por modular e por competição na água. A gente vai ter um capítulo para falar de forma de atuação de probiótico no intestino do camarão. Essas formas de competição do probiótico com os patógenos vai ficar um pouco mais clara. E esses micro-organismos adicionados, com essas fontes de carbono, também otimizam todas as cadeias microbianas naturais do ambiente.
A estratégia de usar probiótico e fermentados é uma estratégia de bioaumentar e bioestimular o ecossistema. É uma estratégia biotecnológica. Mas também existe a via do bioestímulo do que já existe no ambiente, de micro-organismos ambientais, que são bem-vindos e devem ser estimulados para que essas outras rotas de metabolismos ocorram de forma eficiente, para que o sistema consiga mineralizar a matéria orgânica e ter a sanidade desejada para alcançar o resultado zootécnico que o cliente almeja, que o produtor deseja obter. Então, essas culturas, quando preparadas, elas podem ser aplicadas de diferentes maneiras. É muito bem-vinda, é muito importante essas culturas sendo aplicadas nos processos de preparação dos viveiros, principalmente nas primeiras águas de abastecimento, para que essas culturas sejam aplicadas em uma concentração maior, visto que o volume de água ainda é pequeno. Quando se aplica as culturas no abastecimento dos viveiros, você consegue fazer com que essas células microbianas, esses fontes de carbono, as enzimas, elas acessem as zonas mais baixas do viveiro, que normalmente são as que acumulam mais matéria orgânica. E quando essas culturas são aplicadas de forma precoce, né, de uma forma logo no abastecimento, você também já ganha a questão do tempo que essas culturas vão trabalhar, vão atuar num bioestímulo das cadeias tróficas para gerar produtividade. É diferente aplicar no início do abastecimento e aplicar após enchimento do viveiro, porque no início você já ganha esse tempo de maturação durante o preenchimento da água nos viveiros de camarão. Então, em viveiros já preenchidos com água, né, já abastecidos, essas culturas podem ser aplicadas de diferentes formas. Normalmente, elas devem ser aplicadas de forma homogênea na lâmina d'água, de forma a atender toda a lâmina d'água que cobre o viveiro. É muito utilizada a estratégia de levar essas culturas em caiaques e, através de voleio, arremessando mesmo a cultura líquida, essas culturas são distribuídas. Isso requer um esforço humano, físico, para poder entregar de forma correta, né, e bem homogênea essas culturas. É possível usar barcos com motor, que já diminui o esforço humano e já aumenta também a cobertura, o tempo de aplicação. Okay? É possível transferir essas culturas em carros e através da gravidade, aplicar utilizando mangueiras na superfície da água dos viveiros. É interessante que nós mencionemos aqui que, se não for possível aplicar em todo o talude, se for aplicar utilizando uma estratégia de estar fora do viveiro, né, não sendo em caiaque, seja interessante aplicar pelo menos nas regiões, nas arestas do viveiro, a favor do vento, porque essas culturas, ao serem aplicadas, elas se espalham e o vento acaba levando essas culturas e em poucos minutos você consegue até visualizar essa pluma de cultura espalhada, alcançando o outro lado do talude do viveiro. Uma outra forma de aplicar, sem ter que entrar dentro do viveiro, através do uso de bombas, como vocês podem visualizar nessa imagem aqui, bombas a combustível que são capazes, através de uma redução de ASPG, de aplicar essa cultura em distâncias que são bem-vindas, que são aceitáveis, e isso consegue fazer com que seja melhor homogeneizado na superfície. Uma outra forma também é aplicar através de utilização de veículos motorizados, com canos ou tubulações, onde você consiga levar a cultura para dentro do viveiro e você consiga dirigir, né, conduzir um veículo, espalhando essa cultura, fazendo com que o veículo ande dentro do talude, né? E isso você pode dar toda uma cobertura no viveiro em todas as arestas ou apenas em um lado a favor do vento. Então, essas formas de aplicar, todos esses benefícios que nós estamos discutindo aqui, eles promovem a qualidade ambiental, traz uma ambiência desejada, e isso implica diretamente na sanidade do animal. E é muito importante mencionar a questão desse protocolo de heterotrofia evitarem o processo de eutrofização. É muito comum, principalmente em água doce, o crescimento expressivo de cianofícias, que fazem com que as águas fiquem eutrofizadas, esverdeadas. Essas cianofícias acabam desregulando alguns parâmetros físico-químicos. Elas, por serem micro-organismos fotossintetizantes, elas sequestram, né, captam o CO2 dissolvido na água e fazem com que diminuam os níveis de bicarbonato e carbonato dentro dos ecossistemas.
e faz com que sobre apenas hidroxila. Então, a colinidade de um viveiro ela é feita por bicarbonato, carbonato e hidroxila. No viveiro eutrofizado, como as algas estão sempre captando esse CO2 dissolvido na água e limitando as concentrações de bicarbonato e carbonatos, acaba sobrando apenas hidroxilas que vão aumentar o pH da água doce, que não é água tamponada. Em água salgada, essa questão é um pouco menos grave, porque a água do mar tamponada, esse pH não vai oscilar tanto, mas em água doce isso é uma questão que é mais delicada. Então, em alguns ecossistemas chegamos até a encontrar pH 9, 10, que não é um pH ideal para o cultivo de camarão. Então, já na condição de utilização de probióticos, nós conseguimos entregar micro-organismos, fonte de carbono, que promove, né, o estímulo correto dos micro-organismos heterotróficos que competem com as algas dentro do viveiro e faz com que essa eutrofização seja minimizada ou não ocorra. E que a gente pode ver muito claramente um exemplo de uma água eutrofizada e com a aplicação correta, inoculação de culturas, de probióticos, nós conseguimos estabilizar o ambiente e alcançar essa qualidade de água de um viveiro mais para a cor amarronzada. Ok? Então, assim, eu queria agradecer a atenção de todos e nos encontramos no próximo episódio para falar de manejo de alimentação com probióticos. Obrigado.